Olá, mulheres lindas, como vocês estão? Hoje nós vamos para a leitura do capítulo 8, que tem por subtítulo Paredes do Coração. Esconda nele o seu coração e ele irá curá-la. A cura completa só vem daquele que fez o coração que se partiu. Autor T.D. Jakes. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Jeremias 4:19. Deus vem me falando de diversas formas sobre a sensibilidade do coração feminino. Certa vez ele me falou com bastante clareza como essa sensibilidade pode se tornar uma fragilidade emocional e levar uma mulher a muitas possibilidades de pecados, fracassos e caos. Orando sobre isso, recebi um discernimento que gostaria de partilhar com você. Eu vi uma casa bem antiga, com muros e paredes bem grossos e resistentes, mas esta casa, embora tivesse estruturas rígidas e fortes, havia passado longos anos sem cuidado e manutenção e estava vulnerável por causa de um detalhe importante. Suas portas e janelas estavam quebradas com muitas falhas e brechas, o que possibilitava serviço no seu interior e tornava insegura. Então Deus me disse: Vívia, este é o coração da mulher. Eu o criei estruturado de tal forma que ele estaria pronto a enfrentar todo tipo de intervenção contra ele. Mas se a mulher não estiver constantemente comigo, ela se tornará fragilizada e destruída, como essas portas e janelas. Em meu quadro, onde pintei a alma da mulher, reforcei suas janelas e portas, mas se elas não estiverem restauradas, curadas e libertas, legalidades deixarão a alma da mulher à mercê de invasões e arrombamentos. Precisamos cuidar das portas do coração e das janelas da alma. Segundo o que discerni, eles são as nossas escolhas, decisões e posturas que nascem no berço das emoções. Como vamos cuidar dessas partes de nossa estrutura? O que cabe a nós? Comecemos pela porta. Sabemos que se uma parede não estiver bem feita e aprumada, pode comprometer toda a estrutura de uma construção. Por isso existe um instrumento valioso chamado prumo, uma peça de metal suspensa por um fio. Devido à força da gravidade, o peso do metal penderá sempre para o centro da terra. Por meio da referência que o prumo dá, é possível trazer alinhamento para a construção. Em meu quadro, onde pintei a alma da mulher, reforcei suas janelas e portas, mas se elas não estiverem restauradas, curadas e libertas, legalidades deixarão a alma da mulher à mercê de invasões e arrombamentos. Esses tópicozinhos que eu repito aqui são tópicos que ela separa para frisar bastante em nossos corações. Para que as paredes do nosso coração estejam alinhadas, precisaremos usar o prumo da meditação na palavra de Deus e da consciência da constante presença do Espírito Santo. Isso nos levará para o centro da vontade de Deus, impedindo que tenhamos paredes tortas em nossa alma. Precisamos saber se cada um dos tijolos com os quais construímos as paredes do nosso coração e da nossa vida estão alinhados, seguindo exatamente como Deus perfeitamente planejou. Para que as paredes do nosso coração estejam alinhados, precisamos usar o prumo da meditação da palavra de Deus e da consciência da constante presença do Espírito Santo. Paredes aprumadas. Alguns tijolos podem vir a desalinhar o seu coração, comprometendo a parede da sua alma feminina. Alguns deles podem ser a tristeza, a autocompaixão, a autodepreciação, a apatia, o complexo de inferioridade, a insegurança, o senso de inaptidão, o sentido de culpa, o desânimo, o desespero, a ansiedade ou a agonia. Esses tijolos precisam ser percebidos com discernimento. A tristeza, por exemplo, é definida como um sentimento de pesar e infelicidade. A demonstração ou causa de sofrimentos podendo obscurecer toda a personalidade de uma pessoa. É normal ficar triste por um tempo, mas manter-se triste por tempo prolongado gera insatisfação, angústia e ansiedade. Uma das maiores causas de tristezas crônicas está associada a um sonho não realizado ou a uma expectativa frustrada. Pode-se chegar a um grave diagnóstico quando a tristeza se torna uma emoção adotada como forma constante de reagir a seguidos atos de rejeição por parte de alguém que é importante para nós. Quando lemos a história de Ana, percebemos que a tristeza pode não ter motivos convincentes
e justos para os outros, mas pode ter para nós. A tristeza age como se ela sozinha fosse fonte de tudo o que existe. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. 1 Samuel 1:5. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. 1 Samuel 1:16. Sei que o seu desejo é o de sempre manter as paredes arrumadas e aprumadas no seu coração. Para isso, dentre todos os tijolos que você pode escolher para construir sua vida, a tristeza é um que certamente virá. Porém, tenha cuidado para não fazer dela a pedra angular da construção. A tristeza, juntamente com os demais sentimentos, é útil para contrabalançar as emoções de uma mulher, pois ela pode ser um apoio à chegada de um verdadeiro arrependimento. No entanto, a tristeza não deve nortear a sua vida. Neste sentido, entenda que a tristeza precisa ser equilibrada e para isso você precisa reconhecer quando sua alma está angustiada. Assim aconteceu com Ana. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. 1 Samuel 1:15. Tendo esta consciência, comece dando pequenos passos para tentar sair do ponto em que está. Seja um simples movimento de abandonar um pensamento nocivo, sair de um lugar ou até mesmo de perto de uma pessoa que leve você à tristeza, ou de se afastar de uma realidade relacional e espiritual. Eu não estou falando de forças para mover um peso, mas de uma simples virada no olhar para que você receba novos ângulos para a sua visão. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, quando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. 1 Samuel 1:7-9. Uma vez que você tenha saído da inércia, é a hora de fazer entregas significativas. Sem elas, você não poderá prosseguir, assim como um navio em pleno mar que precisa se desfazer de algumas cargas para continuar navegando em meio à tempestade. Talvez você precisará tomar posturas um pouco mais profundas. Normalmente, a tristeza vem por causa de uma frustração com a vida, seja com uma pessoa, um objeto de desejo ou até mesmo quando se não sabe o porquê de algo ter acontecido. Com o desejo de ouvir a voz a seu Deus, escute o que ele disser a você que precisa ser entregue. Você não tem condições de decidir, mas ele tem. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 1 Samuel 1:11. Quando você toma uma decisão, algo acontece em seu ser. Já está esclarecido para a ciência que quando você muda a rota de sua vida, seja indo para um novo emprego, mudando de casa ou até mesmo mudando o lugar de sua cama, o seu cérebro faz um esforço para se readaptar à nova realidade. Esses são ótimos exercícios para mantê-lo vivo. Li recentemente que depois dos 40 anos, uma pessoa precisa aprender algo novo, como um instrumento musical ou uma língua estrangeira, para que seu cérebro seja ativado. Com relação à tristeza, agora que algo mais concreto aconteceu, é hora de se levantar com fé e prosseguir. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. 1 Samuel 1:18. Quando seguimos por um novo caminho, muitas coisas acontecem, inclusive novas tristezas chegam. Porém, há algo de que precisamos nos lembrar e crer. Nossa entrega não será esquecida. A tristeza pode até encontrar outro porto para atracar, mas o fato de você ter colocado a tristeza em seu lugar a leva a um fortalecimento e proporciona a você receber em fé os frutos dessa troca de pensamentos, atitudes e decisões. Há algo de que precisamos lembrar e crer. Nossa entrega não será esquecida. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor lhe
o Senhor se lembrou dela. 1 Samuel 1:19. Janelas restauradas. Uma vez que as paredes e as portas estão consertadas e arrumadas, chega a hora das janelas serem restauradas. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei para que seja como era no passado. Amós 9:11. Do que as janelas serão restauradas? Por que será que nossas janelas ficam danificadas? Diferentemente das portas em que algo interno está acontecendo em nós, podemos pensar nas janelas como as vitrines da alma. Elas são mais vulneráveis porque dizem respeito a uma atuação de fora para dentro. É muito mais comum nos preocuparmos com a bola que bateu na janela do vizinho do que a que bateu em sua porta. As janelas, por sua fragilidade, têm a possibilidade de serem atacadas com mais frequência, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Jeremias 9:21. Traumas, medos, ingratidão, traição, heranças familiares, mentiras e abusos podem chegar à nossa alma ao atingirem as nossas janelas. Pense comigo, uma janela quebrada, descascada, com partes faltando, trincos e dobradiças envergados, amassados e abertos, é uma descrição que nos faz relacionar a um total abandono. Não foi isso que o Criador pensou para você. Chegou a hora de restaurar as janelas que estão danificadas em sua vida. Vou listar algumas delas, mas sei que o Espírito Santo a levará a lembrar de outras. A janela da fé. Tudo começa com esta pequena palavra, mas que possui grandes efeitos. Noé tinha esta janela bem cuidada, literalmente, pois foi por uma janela que ele aguardava a salvação de sua vida, de sua família e de todos os sobreviventes do dilúvio. Gênesis 8:6. Creio que se esta janela, a mais importante de todas, estiver avariada, todas as outras terão muitas dificuldades em se restabelecerem. Quando a janela da santidade é restaurada, há uma qualidade real que sempre se apresenta onde você está. A janela do altruísmo. Essa é a janela que nasce da compaixão e precisa estar em plena restauração. Importar-se com os outros é sinal de uma linda maturidade demonstrada por uma percepção de que Deus está cuidando tanto de você que você é capaz de cuidar e levar outros a Jesus. Assim como os amigos de Paulo que o baixaram por uma janela da muralha para que ele pudesse escapar. Atos 9:25. Assim você poderá viver com essa janela restaurada e restauradora, a janela da santidade. Sua vida é de aliança com o Rei. Isso significa que viver em ambientes de realeza é agora a sua realidade. Vestes reais, coroas, alimentos, aromas e sabores especiais. Em outras palavras, você se acostuma a cada dia mais ao que é puro e nobre, tal como ouro e prata. Quando a janela da santidade é restaurada, há uma qualidade real que sempre se apresenta onde você está. Viver uma vida de pecado, correr para os calabouços e para ambientes vulgares de escravidão são atitudes que não combinam mais com você. Uma janela da santidade precisa ser supervisionada sempre para que nenhuma ponta de destruição esteja em suas superfícies. Jezabel vivia na janela com sua sensualidade, crendo que poderia manipular e violar as condutas de homens e até de mulheres, mas seu trágico fim foi exatamente ser jogada de uma janela e assim sua própria miscuidade resultou em morte, segundo Reis 9:30. A janela da aliança. A janela da aliança precisa ser restaurada, pois ela sempre a fará lembrar a quem você pertence e de quais livramentos foi levada. Amo a história de Raabe, uma mulher que por causa de uma aliança de lealdade com o povo de Deus e por temê-los, teve sua família liberta e pôde receber vida em um tempo onde não se teria outro destino senão a morte. Josué 2:21. O pano vermelho na janela nos lembra de que nossos umbrais estão ainda marcados com o sangue do Cordeiro perfeito. Essa realidade nos permite proteção e pertencimento. Janelas quebradas. Quais os riscos de manter nossas janelas quebradas? Uma pesquisa de 2012 do autor Cipriano Carlos usa a famosa teoria das janelas quebradas para direcionar um olhar sobre nossa vida pessoal, expressa em nossas vivências psicológicas, pessoais e de relações. Em 1969, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Philip Zimbardo realizou um interessante experimento na área da psicologia social. A pergunta era: o que aconteceria com dois carros idênticos deixados em dois locais diferentes, sendo um deles caracterizado por situações socioeconômicas desfavoráveis e o outro em um espaço social e econômico bem aquinhonhado?
2 automóveis idênticos, com a mesma marca, mesmo modelo, mesmo ano de fabricação e mesma cor, foram abandonados em 2 cidades. Um foi deixado no Bronx, bairro de Nova York, à época do experimento uma zona pobre e conflituosa. O outro deixado numa das ruas da cidade de Palo Alto, na Califórnia, cidade rica e tranquila. O carro abandonado no Bronx foi vandalizado em poucos dias, sendo subtraído seu motor, rodas, espelhos, rádio e tudo mais que era possível retirar do veículo. Todavia, o carro abandonado em uma das ruas de Palo Alto manteve-se intacto por alguns dias na primeira parte do experimento. Então, o pesquisador introduziu uma nova variável. Quebrou um dos vidros do automóvel exposto na cidade de Palo Alto. O resultado foi equivalente aos acontecimentos ocorridos no Bronx. O vandalismo fez praticamente desaparecer o veículo em pouco tempo. Que razão havia para que um vidro quebrado pudesse disparar tal processo destrutivo de um carro abandonado em uma cidade rica? Segundo o pesquisador, a resposta a essa pergunta é de que não se trata de pobreza, mas sim que tal conduta está relacionada com o comportamento humano e com as suas relações sociais. O vidro quebrado do carro abandonado, no caso, transmitiu a ideia de deterioração, desinteresse e descuido, fato que estimulou o rompimento dos modos de convivência social, que implicam regras, normas e inclusive leis. Objetos descuidados despertam qualidades negativas no ser humano. Em experimentos posteriores, a partir desta base, em 1982, 2 criminologistas norte-americanos, James Wilson e George Kaling, formularam o que denominaram de teoria das janelas quebradas. Publicada em um artigo na revista The Atlantic Monthly, explicitando que o delito é maior em espaços onde o descuido, a sujeira, a desordem e o maltrato estão presentes. Essa teoria já foi utilizada de forma bem-sucedida em variadas experiências, como nos cuidamos com a criminalidade em Nova York, que chegou a ser reduzido em 80%. Disse que o metrô da cidade de São Paulo é um dos mais limpos e bem cuidados do mundo, ainda que antigo. Todas as noites, a partir do fechamento de sua circulação, uma grande equipe de profissionais trabalha na limpeza e manutenção dos seus vagões e suas linhas. Por menor que seja o defeito, por exemplo, no vidro de uma janela, ele é substituído, assim como qualquer outra parte dos equipamentos. Desse modo, os usuários não encontram base consciente ou inconsciente para o descuido ou depredação. Cuidar das janelas quebradas é meio para dizer que os bens e a vida têm uma ordem e que todos devem respeitá-la. A ordem ensina e orienta a vida e a ação. Nos anos de 1960, Herbert Marshall usou a expressão que bem cabe aqui: o meio é a mensagem. Um meio cuidado conduz a cuidados subsequentes. Um meio descuidado conduz a descuidos subsequentes, podendo chegar à depredação. Numa terra de ninguém, afinal, tudo pode ser feito. A exemplo, podemos lembrar que em nossa casa, se não tivermos cuidado com os bens materiais e com as condutas, pouco a pouco cairemos no descuido tanto em relação ao espaço físico como nas relações interpessoais familiares, fato que pode ser ampliado para as relações profissionais, comunitárias e com a sociedade em geral, podendo até mesmo ocorrer que algum dia alguém chegue à prática de delitos mais graves. Meios ordenados, limpos, cuidados e belos ensinam a viver da forma equivalente. O contrário também é verdadeiro. Afinal, o meio é a mensagem. A teoria das janelas quebradas nasceu de experimentos no âmbito da psicologia social, mas facilmente pode ser ampliada em nossas vidas pessoais e de relação com os outros e com o ambiente em que nos envolve. Metaforicamente, podemos dizer que pequenos vidros quebrados em nosso interior, caso não sejam restaurados, nos levarão a rombos maiores com o passar do tempo. Restauradas. Cuidar de nossos traumas, de nossas reações automáticas e intempestivas, assim como do nosso modo de agir e reagir de forma inadequada e repetitiva, é o meio para restaurar as janelas quebradas de nossa mente e alma. Afinal, janelas quebradas sempre geram desequilíbrios e fuga de energia da vida. Nossos traumas e suas fixações representam metafórica e efetivamente nossas janelas quebradas. Caso não sejam cuidadas, a tendência é de que se ampliem cada vez mais. Contudo, janelas restauradas por ressonância tendem a estimular
estimular restaurações de outras e mais outras janelas quebradas. Uma mulher precisa viver restaurações cotidianamente. Sabemos o que significa isso, pois somos ensinadas a ver o que está em falta e a dar conta para suprir. Fazemos isso o tempo todo em nossa casa, nosso quarto e até em nossa profissão. Temos em vista o detalhe e a atenção para o conserto, o acompanhamento dessa restauração e até os cuidados com o momento após esta restauração. Então, por que não ter nossa alma em constante avaliação e supervisão? Seja uma mulher íntegra para o seu Deus e isso levará outras pessoas a se sentirem honradas por tê-la por perto. O maior vilão de uma mulher não é a sua emoção, mas sua emoção quebrada e destruída. Afinal, uma emoção restaurada faz de uma mulher o ser mais forte e poderoso que já existiu. Deus a criou para isso. Amém.